Vamos seguindo agora com o comentário do dia. E eu trouxe esse exemplar aqui, ó, da legislação sobre idoso, não é à toa, porque eu vou tecer meu comentário acerca dos direitos do idoso e de um que veio agora recentemente e que está aí na notícia, site otempo.com.br, e nesse site então tem a notícia: prioridade de atendimento na saúde, na fila do banco e nos julgamentos. Viajar de graça e pagar metade pelos ingressos. Esses todos os direitos das pessoas com mais de 60 anos estão reunidos no Estatuto do Idoso de 2003, mas nem por isso são devidamente cumpridos. No mês passado, o presidente Michel Temer sancionou uma lei para garantir prioridade especial para quem tem mais de 80 anos. Mas para o secretário da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Gustavo Kaufmann, essa nova lei demonstra a ineficiência do Estado, que tem que criar normas e mais normas para amenizar a precariedade das políticas públicas. É lamentável ter que criar uma lei para regulamentar a prioridade, para regular a prioridade e classificar um segmento como mais vulnerável, sendo que todos os idosos tinham que ser atendidos. O Brasil não consegue cumprir nem as normas que existem. Não precisamos de novas normas para minimizar essa ineficiência, mas sim de uma releitura dos tribunais para conseguir entender as necessidades específicas dos mais velhos, diz. Ele sugere que, além do Estatuto do Idoso, haja uma interface com o Código de Direito de Defesa do Consumidor, para que a análise de cada caso não seja feita isoladamente. Tem que conseguir tratar o idoso de modo diferenciado, com maior proteção. Vejamos no caso dos empréstimos, por exemplo, os mais velhos possuem limitações que a vida traz, diz. Kaufmann acaba de lançar o livro Situação Jurídica e Direitos Fundamentais do Consumidor Idoso. Ele chama a atenção para constantes desrespeito que jamais deveriam acontecer. Tem lei para garantir a gratuidade em passagem de ônibus para viagens intermunicipais, mas é muito comum os idosos não conseguirem. No caso dos contratos de adesão, as letras são tão pequenas que muitas vezes eles mal conseguem ler na hora de conceder empréstimo. Não há informação suficiente, enumera. O especialista em direito do consumidor, Marcos Paulo Amorim, afirma que a lei não pode nem deve discriminar por idade. Não importa se a pessoa tem 18 ou 100 anos, a lei é igual. O que precisa ser feito para considerar as restrições dos idosos na hora de um julgamento, por exemplo, é se basear no princípio da dignidade da pessoa humana, diz. Mais vulneráveis. Em julho desse ano, a Lei 13.466 definiu que os idosos acima de 80 anos têm prioridade sobre os demais no atendimento da saúde e nos processos judiciais. Claro, essa notícia foi de junho, mas está datada aqui e junto com os especialistas no dia 14 de agosto. É interessante que foi falado ali, que é uma verdade. Só me deu um instante. É uma verdade. Sabe o que é uma verdade? Porque eu vi com meus próprios olhos, durante 2, 3 anos a fio contínuos, durante os anos letivos, curriculares aí da faculdade, eu pegava muito ônibus e eu percebia isso, né? Que muitos dos idosos iam procurar tirar sua passagem para fazer as viagens intermunicipais e não tinha disponibilidade, né? Se eu não me engano, a empresa oferecia 2 vagas, né? E parece que a lei também manda assim, 2 vagas por exemplo, uma lotação, um ônibus, deve caber 43, 44 pessoas. Então, desses 43, 44 pessoas, 2 vagas são destinadas para os idosos, mas tem que ser antecipado. E na maioria das vezes, dependendo do lugar, tem que ser antecipado a 10, 15 dias antes da viagem, porque senão não tem mais vaga. É muita gente querendo para pouca vaga. É um absurdo, não é direito para todos. O certo seria um ônibus especial só para todos os idosos, né? Assim como os estudantes também passam por esse perrengue, né? Que muitas das vezes eu vivenciei isso, pois eu queria o auxílio transporte, né, da prefeitura,
mandei toda os documentos comprovatórios, os documentos, os comprovantes, né? Foi negado. Aí eu consegui da empresa que fazia o transporte de ônibus 50%, mas também é uma burocracia danada também, né? E aí, no fundo, eu tinha que desembolsar do meu próprio bolso. E fora o tempo que leva na empresa de ônibus para confeccionar uma carteirinha ou dar um, um número, uma numeração que vem então ali servir como um código que mostre para suas filiais que o estudante tal tem direito ao benefício de 50%. Na prefeitura nem se fala, isso está na lei orgânica, isso está na lei federal, enfim, tem o estudante seu direito, assim como o idoso tem, mas na prática a teoria é outra, é o que vemos, é um absurdo. Ah, mas agora o então presidente interino sancionou essa lei de 80, com 80 anos tem mais prioridade do que aquele que tem 60. Ora, vocês nem respeitam os de 60, né? Quanto mais os de 80, que a maioria das vezes já perdeu até a sua faculdade intelectual, enfim, de discernir as coisas. Porque a gente começa das pequenas coisas com as pequenas atitudes, não é verdade? Isso eu vejo em fila de banco, não se respeita nada, até elogiava muito um camarada aí, um sujeito aí do Procon de Floripa, da capital, Tiago Silva, se eu não me engano, que trabalha no Procon, que era um cara eficiente, ele multava mesmo os bancos ou as entidades bancárias, enfim, e qualquer outra, tipo uma caixa aí, a Caixa da Vida, né? Nas lotéricas, que violasse isso. Por quê? Segundo a lei, nós não podemos esperar mais de 15 minutos. E como se espera? E se esperar esses 15 minutos, tem que ser sentado e não em fila indiana, como se faz aí, em pé em fila indiana. Tem que estar sentado e com um tiquezinho dizendo a numeração, né, dando a numeração para ser chamado. Aonde que é feito isso aí? A grande maioria não faz. Claro, quando vai a punição, quando chama o PROCON e há a punição, eles atendem imediatamente, né? Mas depois de um tempo continuam com as mesmas práticas. É só um paliativo. Isso é um absurdo. Aí você está, por exemplo, numa lotérica ou num banco, tem 3 caixas. Há uma preferencial aos idosos, as restantes. Aí elas vão na tua frente, aí só tem 2. Aí em uma das 2, uma sai para almoçar ou sai para fazer qualquer outra coisa, de outra natureza, de outra sorte, o cara nem sabe. E aí fica aquele tempão todo esperando desfile indiana, perdendo tempo, se aborrecendo e tem que pagar as contas, porque os boletos já estão vencendo ou já estão vencidos. Né? Isso é direito do consumidor. E na questão da filha preferencial tem muito absurdo, tem gente, né, que poderia dar vaga para o outro, mas idoso não. Vai na frente, vai com uma criança. A gente faz esse expediente antiético. Pega uma criança que nem é dela, às vezes nem é filho. Não, meu filhinho aqui tem 6 meses, mas não é dela, só para ir na fila da preferencial. Tem aquele que fura a fila, né? Descaradamente também, que é o pior. Tem tudo isso. É um absurdo. É um absurdo isso aí. Então, o camarada vai com as leis respeitar. Quanto mais leis se tem, mais de respeito se tem. Eu concluo que é isso. O Brasil está cheio de emaranhado de leis, mas que para nada serve na teoria, na prática, só no papel mesmo. Eu vi que no papel. Ali a questão aí da fila aí dos bancos. Tem aqueles que fazem pior, vão lá, o meu pai já é idoso, tem 60 anos, as contas tudo para ele. Aí vai o senhor idoso, 60, 70 anos, pagar lá,
a coisa dos filhos, dos parentes, dos amigos e fica lá na fila lá mais de uma hora. E os pobres dos idosos esperando. É absurdo, enfim, né? O brasileiro sempre tem aquela questão do jeitinho. O jeitinho é isso aí, ó. Busco nas brechas da lei, aqui e acolá, sempre burlá-la, sempre burlar. É difícil coibir essa corrupção assim, quase que meio que impercebida, indireta assim. Aí depois diz, olha, eu não sou corrupto, olha aquele ladrão lá, o político lá, o Lava Jato tem que ser preso, tá lá na frente da televisão, indignado, tem que ser preso. Mas você é um corrupto, que nem um camarada, claro que não no patamar do camarada, mas você tem a corrupção. Um, um fiozinho de corrupção você tem. Isso que é o problema. Um fiozinho de descumprir a lei você tem. Esse é o problema. Então deixa de hipocrisia. Vamos ser realmente probos justos. Serve para mim, serve para você, para qualquer um. E principalmente para os idosos que merecem respeito realmente. Mas só que o presidente quer dar o privilégio para os idosos com 80 anos, mas lá para mudar a Previdência ele não vê o direito dos idosos que trabalham de maneira forçada, até mesmo quase que escravizada, e ainda quando vão para receber o seu dinheiro não recebe, ou estão para receber o seu dinheiro com 60 ou 65 anos, que está a regra agora ainda em vigor, né? A mulher 60, o homem 65 anos, se eu não me equivoco, é assim. Querem mudar para 62, a mulher e o homem 65, né? Então isso aí também é prejudicar o direito do idoso. Porque se já é idoso com 60 anos já deveria receber não é um contrassenso, não é contraditório. Ah, não, temos o direito para o idoso com 60 anos e 65 anos. E como é que ele com 60 anos e 65 anos consegue se aposentar no INSS? Ah, mas só com 65 anos lá para o LOAS. Não, se ele é considerado idoso com 60 anos, ele já tem que se aposentar com 60 anos. São pontos controversos aí. É de legisladores que não pensam, só pensam em si. Aí agora deu essa roubalheira toda, eles querem tirar esse direito do idoso aí, da Previdência e de ter a garantia dessa Previdência. Ah, porque a Previdência está quase estourando, não tem como, é a única saída dessa. Será que é a única saída dessa? Não tem outras? Vão tirar dos bolsos do ladrão e injetar no INSS, injetar na Previdência Social. Não é verdade? Olha, é o Brasil das contradições. A verdade é essa. Vamos checar aqui algumas informações que eu di para que não fique eu falando aqui tolices, né? Vamos ver aí da questão quem é considerado idoso no Brasil. Se eu não me equivoco, de 60 a 65 anos, né? Se as projeções da Organização Mundial o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil deve aumentar, tá, ok. Quem são e como vivem os idosos? No Brasil não tem aqui. Idoso pela lei. É o que diz o Estatuto do Idoso. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. É a lei, o dispositivo da lei, não é eu que estou falando. Tá vendo aqui? 60 anos. E como é que o cara vai se aposentar com 65? Não é uma discrepância isso aqui? Não é o direito do idoso? Cadê o direito do idoso? Esse projeto de lei tem que ser derrubado. Não tem como uma coisa dessa. Já é errada a diferenciação entre homem e mulher. Porque hoje em dia a mulher já está alcançando alguns avanços no trabalho. Claro que não são aqueles que o feminismo quer, mas estão chegando lá. E por que a discrepância de idade? Também é outra coisa. A lei diz que nós somos iguais, que nós todos somos iguais, não tem diferença. Agora vamos ver a aposentadoria no Brasil. Por idade. Não por tempo de contribuição, que é outra coisa, outra questão. Previdência Social, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui.
São 160 meses de contribuição. 160 meses, faz a conta. Hã? Não sabe? São 15 anos, né? Isso por contribuição. Trabalhador urbano, olha aqui. Homem, 65. Tá vigorando agora. Trabalhador urbano da cidade, 65. Mulher, 60 anos. A mulher, então, ela é idosa. O homem só é idoso com 65 anos. Ah, o homem tem capacidade intelectual e o próprio corpo dele tem a capacidade para aguentar mais tempo que a mulher. A minha avó com 93 anos ainda fazia as tarefas domésticas que ela gostava, que tinha prazer, quase todo dia. E ai daquele que fosse lá ainda interrompeu, queria fazer o que ela estava fazendo, limpar a casa, limpar a louça, fazer um cafezinho. Ah, cada caso é um caso. Segurado especial, agricultor, familiar, pescador, artesanal e indígena. 60 anos para o homem aqui, é só nesse caso que o homem então pode se aposentar com 60 anos. E 55 para a mulher. O especial, que é agricultor, lá na roça. Lá. Trabalhador deve estar exercendo atividade nessa condição, movimento da solicitação do benefício, enfim. Aí temos por idade e temos por prestações, no mínimo então com 15 anos de prestação, por tempo de contribuição, então pode já pleitear. Então você pode se aposentar por menos idade. Mas a questão é que, na meu modo de ver, a pessoa com 60 anos já deveria ser aposentada compulsoriamente. Se estivesse trabalhando, obviamente, e com no mínimo de 15 anos. Porque se o juiz é aposentado compulsoriamente quando comete algum delito, por que o privilégio para uma categoria e para outra não? Ah, porque ele estudou mais? Para, né? Ele já não ganha o dinheiro porque ele estudou mais, ele tem esse benefício também da aposentadoria. Ele tem dois benefícios da aposentadoria, aliás, até três. O primeiro é que ele ganha maior, o seu salário, sua remuneração é maior do que todo brasileiro. São em torno de, ele ganha em torno de, melhor dizendo, ele ganha com outros que dá uma cifra de 0,5% da população que ganha aquele salário que ele então recebe, né? Deu para entender nessa coisa ambígua que eu falei, né? Deu para entender que é 0,5% da população brasileira, cerca de 16, 17 mil juízes e outros que ganham o patamar que ele ganha ali, o salário. Ok, já é uma prerrogativa. A segunda, ele fez a penalidade, aposentadoria compulsória. E a terceira é que quando ele se aposentar, ele vai se aposentar exatamente com a integralidade do salário dele quando ele laborava. O trabalhador não tem isso. Se ele ganha 5 mil reais, ele não vai se aposentar com 5 mil reais pelo INSS. Ele vai se aposentar lá com o teto do INSS, eu nem sei quanto que está. Vamos ver quanto está o teto do INSS. Não chega a 5. E aí ele tem esse problema, esse deságio, não, esse prejuízo, vamos colocar assim. O trabalhador comum. Não vai se aposentar com a integralidade dele. Ainda vai aposentar com 60 e poucos anos. O juiz pode se aposentar com 20, 30 anos. É só fazer uma ilicitude. É só ele querer não trabalhar mais, ele já se aposenta. Mas vai passar por processo administrativo, vai passar por processo... Na maioria das vezes sai ileso. Dificilmente temos aí um juiz condenado. Tem lá o caso do juiz Lalau tal, mas é a exceção raríssima da regra, né? Olha, agora o teto aumentou. O teto INSS, que é o valor máximo pago pelo órgão, poderá subir para 5.576, mas hoje o valor é 5.189,82 centavos. Hoje, aqui em 18 de agosto de 2017. Já o piso do benefício previdenciário deve subir dos atuais 888 para 946. Tá, isso é uma informação dia 24 de novembro de 2016. Aqui já passou o teto previdenciário em 2017 para 5.531.
Quero ver o teto do INSS atual. Enfim, então você ganha lá, vamos colocar 7 mil, você não se, ou 20 mil, você ganhar quase igual um juiz. Mas você não se aposenta com 20 mil, é pro teto, máximo 5 mil, 6 mil. E aí, quando é para você aposentar com 60 anos compulsoriamente, você não se aposenta. Então, cadê a lei do idoso? Que hipocrisia é essa? Para. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa que está valendo mesmo, essa 5.531,31 centavos o teto. Tabela de INSS nova atualizada, vamos ver. Isso na extrato INSS. Não, aqui não diz nada, mas é aquela ali mesmo, então é 5 mil e pouco. O salário trabalhador, salário mínimo, está em torno de R$ 900, né? R$ 937. E o teto da Previdência é 5 mil e pouco. Então dá o que? 5 mil e pouco, 900, 945, 6 salários mínimos então. Porque 9 vezes 6 dá 54.540, 535, aí tem uns quebrados. Então equivale o teto da Previdência hoje a 6 salários mínimos. É o máximo que você pode ter. Claro, é uma boa grana. Mas você trabalhou ganhando 20 ou 10, vai ganhar isso? Vai ganhar ou infimamente, vai ganhar esse valor abaixo do que você trabalhou, né?